Oi, pessoal, tudo bem? Ju Brito por aqui, eu sou apresentadora do podcast Vidas Liderança Feminina. Nós estamos com mais um episódio por aqui, conversando, com mulheres que são líderes, que têm um mercado de trabalho super amplo aí, que trabalham, que têm uma vida muito gostosa, que curtem muito a família também. Então a gente vai bater um papo com essas mulheres e hoje, nesse episódio, nós vamos conversar com a Ana Carolina Moresco. Ela que atua aí em 3 áreas, na medicina, na gestão e também na engenharia. E nós vamos bater um papo com ela nesse episódio. E hoje tenho certeza que vai render muito, porque a história dela, é super cativante. Carol, posso te chamar assim? Com certeza. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Um prazer te receber aqui no episódio hoje. Eu que agradeço o convite e poder contar um pouquinho da minha história. Que legal. Aqui a gente comentou, Eu comentei que você trabalha em 3 áreas, na engenharia, na gestão e também na medicina. Mas você começou como engenheira civil, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, eu sou engenheira civil. Minha atuação foi sempre na parte de obras, então eu tocava obras. Eu falo que já foi aí um grande diferencial, porque normalmente as mulheres não vão para essa área de realmente campo. Exatamente. Então, estar ali com a mão na massa, literalmente, exatamente. Então eu estava ali no dia a dia, debaixo de sol, fazendo obra. E aí eu entrei no universo de hospitais, então eu comecei a fazer gestão de obras hospitalares. Exato. Então eu fazia essa parte de gestão de projetos, então eram projetos de grande porte de hospitais no Brasil. E então foi assim que a minha carreira começou, assim, mais relacionada com a medicina. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho mais, mas... Como chegou, Como eu cheguei ali, exatamente. Então, a minha carreira na engenharia foi toda de campo mesmo. E quantos anos você atuou na engenharia? 6 anos. 6 anos na engenharia. Exato. Que interessante. E mais pro final que você começou a fazer os hospitais? Isso, foi a minha última atuação como engenheira na parte de gestão de projetos hospitalares. Entendi. E daí logo em seguida você já se apaixonou pela gestão em hospitais. Exatamente. Então, assim, como que foi essa Isso, conta pra gente como que começou esse circuito, até lá. Perfeito. Então, assim, eu sempre gostei muito de marketing, eu sempre fui uma pessoa extremamente ativa. Eu fiz a faculdade de engenharia aqui no Brasil e fiz ela também no Canadá, então eu tenho dupla formação. E aí, no Canadá, uma parte do meu veio de empreendedora foi aguçada ali, porque eu comecei a fazer docinhos mesmo, brigadeiro, essas coisas, e bolos pra vender. E aí, quando eu voltei pro Brasil... Já tinha aquele espírito empreendedor e também correndo atrás dos seus objetivos, Exato. E daí, quando eu voltei pro Brasil, eu comecei a fazer cookies pra vender na faculdade, que era uma coisa que eu tinha aprendido lá, era uma receita super diferente. E aí, aquilo ali aguçou, Então, eu sempre fui muito do business, assim. Vendia qualquer coisa. E quando eu estava nessa empresa de engenharia, fazendo gestão de hospitais, eu acabei conhecendo o meu atual marido, que é médico, e conversando com ele, conhecendo o universo da medicina, eu percebi o quanto que os médicos não estavam preparados para o mercado de trabalho. Então, assim, eles tinham muita dificuldade de gestão, de marketing, de dinheiro mesmo, financeiro, de fazer toda essa administração. E aí eu comecei a estudar, porque eu pensei, nossa, imagine, se ele abrir uma clínica um dia, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai gerenciar? Talvez eu consiga ajudá-lo. Eu já tinha essa noção. Então, assim, eu comecei o MBA em gestão empresarial. E gestão empresarial é para qualquer empresa. E conhecendo o universo da medicina dentro de casa, vamos dizer assim, eu percebi, nossa, os médicos não têm auxílio. Eles são jogados no mercado de trabalho sem nenhum conhecimento. Sem nenhuma estrutura ali, Exatamente. Base, então, assim, todo médico é empresário, porque ele tem que abrir um CNPJ, ele tem que começar uma empresa. Só que ele não tem esse know-how. E aí eu comecei a fazer gestão empresarial e vi que tinha uma possibilidade de trabalhar com isso. Comecei a procurar as empresas que faziam isso no Brasil e realmente são pouquíssimas as empresas que fazem isso hoje. Eu vi que era um mercado extremamente interessante de se explorar e aí eu fui fazendo especializações nessa área para que eu pudesse ajudá-lo. Inicialmente foi essa a minha ideia, só que eu me apaixonei perdidamente e falei... Então, isso que eu ia te perguntar, você começou para ajudar ele ali, mas foi criando também essa paixão pela profissão, Exato. Então, contando um pouquinho de quem sou eu, assim, o meu sonho sempre foi ser médica. Eu nunca pensei em ser engenheira. Então, eu desisti da medicina na hora final de escolher o vestibular e falei, tá, eu vou ser engenheira, eu sou boa com cálculo, eu tinha facilidade com matemática e eu gostava muito de desenhar. Mas você foi influenciada nessa troca de medicina para engenharia? Acredito que indiretamente sim. Indiretamente. O meu pai é engenheiro. Ah, entendi. E apesar deles sempre me apoiarem
para fazer medicina. Pra fazer medicina, sim. Eu pensava assim que a vida de um engenheiro era uma vida legal, assim, meu pai tinha uma carreira sólida, ele ganhava um bom salário e a vida dele era ok. E eu pensava, meu Deus, quantos anos eu vou demorar pra me formar em medicina? Vai saber lá como é que vai ser. Daí tem todas essas contas, né, que vai fazendo. Faz. Nossa, é tantos anos de estudo, daí depois tem a especialização também. Exato. E pra entrar no mercado de trabalho também. Então tem toda essa questão. E aí eu mudei no último minuto ali, falei, vou fazer engenharia. E eu me apaixonei pela engenharia, eu falo que eu fui muito feliz como engenheira. Tive um destaque profissional muito interessante como engenheira. Mas aí, quando eu entrei a fundo na gestão e percebi o quanto que eu poderia agregar na vida desses médicos, juntando daí essa minha expertise como engenheira, que tem todo um know-how ali de cálculo, de estratégia, de planejamento, de projetos, e a parte de marketing que eu já gostava. Então ali a gente começou a ver gestão de pessoas. Então a gestão empresarial é um MBA muito completo, né? A gente vê todas as áreas que uma empresa precisa atuar. E aí eu percebi assim, o médico ele precisa de ajuda em 3 principais áreas. Quais são? A gestão da sua carreira. Ele tem muita dificuldade quando ele sai da faculdade de medicina ou da sua residência de começar essa carreira. São muitas as dúvidas, né? Então, assim, abro um consultório, alugo uma sala, atendo por convênio, atendo particular, quanto cobro, como eu faço isso? Tenho uma secretária remota, tenho uma secretária física. Envolve muita coisa, né? São muitas as dúvidas. E a maioria dos médicos não vem de uma família de médicos. E aí essa dúvida é ainda mais gritante, desesperadora. Porque você tá ali no curso, né? Cursando a medicina, você tá tão focado em ser um bom médico. Em ser um bom médico, exatamente. E você se esquece que você tem que ser empresário também. Exatamente. Exato. Então, assim, essa parte de gestão de carreira foi o que eu comecei, foi o que deu muito certo, que foi o boom aí da minha carreira como empresária. E aí eu criei outros 3 pilares, que são, né, a gestão de pessoas, que é algo que eu tenho bastante facilidade. Então, pense fazer obras com 150, 200 homens, né? Exatamente. Então, eu criei uma relação muito boa com todos os homens que eu trabalhei, né, de todas os cargos, vamos dizer assim, dentro de uma obra. Dentro de uma obra. Que são também muitos. Tem muitos cargos, né? Tem muitos cargos. E eu tinha essa facilidade de gestão de pessoas, então eu falei, olha, o médico precisa de ajuda, porque primeiro ele tem que contratar uma secretária. Mas muitos, que é o caso, por exemplo, do meu marido, que é cirurgião plástico, ele tem instrumentador, ele tem uma equipe de fisioterapia, ele tem uma estrutura muito grande de pessoas que envolve. E aí eu comecei a estudar gestão de pessoas, que já fazia parte disso, mas eu fui atrás de estudar um pouquinho mais. E a última área, que foi aí a junção, eu falo que esse dali é a menina dos meus olhos, que é a junção da engenharia com tudo esse resto, que é o médico que quer abrir o seu próprio consultório ou a sua clínica. Uau. E ele não sabe como começar, né? Então, assim, a gente faz toda a revisão de projeto, a parte de vigilância sanitária, a gente faz toda a parte de estruturação de branding, de criação de identidade visual. Então, o médico, ele precisaria contratar várias pessoas. Sim. E hoje ele consegue contratar uma empresa com esse know-how aí de área mesmo. Então, eu falo que além de eu ser empresária, né, eu vivo a clínica. Então, eu sou proprietária de uma clínica de cirurgia plástica aqui, junto com meu marido, que faz com que eu possa... E você que construiu ela do zero? Do zero. Então, o projeto é nosso, né? Eu falo que... E com certeza, acho que de todos os projetos que você já fez, esse foi o que mais foi feito com amor, né? Exato. Eu falo que a Clínica Moresco, ela é a clínica modelo que eu gostaria que todos os meus médicos, meus assessorados, consigam chegar. Sim. Então, assim, toda a experiência que a gente proporciona, tudo que foi pensado para que a clínica desse certo, ela também foi pensada para ser um modelo de negócios que deu certo, né? Então, eu falo que foi essa junção mesmo. Então, os médicos, eles gostam muito porque conseguimos juntar a parte teórica, mas principalmente a parte prática. É muito difícil administrar a sua própria clínica e a sua carreira. E outra, né, Carol, o médico, ele já tem tanto trabalho, ele já tem tanta coisa, né, para se preocupar, para fazer. Sim. E pensar mais nessa questão também é muita coisa. E assim, às vezes ele só precisaria ter alguém do lado dele, para que ele conseguisse fazer. Para auxiliar. Sabe? Porque eu falo que o médico é uma das pessoas, uma das classes mais inteligentes. Eles aprendem tudo muito rápido. Mas às vezes ele só precisa de um pontapé, ele só precisa de um incentivo para ele conseguir seguir o caminho que ele estava idealizando ali atrás. Que interessante. E você, com essa cara de novinha, já cursou tanta coisa, já tem tanta história, né?
Eu comecei muito cedo, então eu falo que acho que pelo fato de eu querer ser médica muito nova, eu sempre me dediquei muito aos estudos. Então eu sempre fui a melhor aluna, esses prêmios de destaque. Eu fui porque eu queria realmente ter esse destaque. Então eu falo que a sede do conhecimento faz muito parte de quem eu sou. Então, assim, eu sempre estou estudando, eu sempre estou lendo, eu sempre estou buscando algo novo para agregar no meu trabalho, na minha vida pessoal. Então, que demais. Eu não sou uma pessoa que para, sabe? Sim, então, tá sempre em atividade ali. Sempre em atividade. E você, em outras áreas também, quando você tem uma curiosidade, você vai a fundo estudar para saber como é. Sim. Como funciona. As pacientes lá da clínica falam assim, nossa, Carol, você é mais médica do que muito médico. Porque eu escuto tanto, eu tenho tantas áreas de medicina junto da minha empresa, que eu entendo e que eu me apaixono mesmo. Então eu falo que a medicina não foi a minha profissão, porque eu desisti dela, mas ela tá em mim muito mais do que muitas outras coisas, assim. Então, com certeza a gente consegue... Eu gosto de ler sobre tudo, eu tô sempre... falo assim, menos política, que não é muito minha área, mas as outras eu estou sempre procurando conhecer um pouquinho mais. Que incrível. E Carol, com essas 3 áreas que são uma paixão para você, né? Tem os seus momentos bons, mas também tem os seus ruins. E existe, assim, às vezes, não no dia a dia, mas a gente sempre encontra algumas dificuldades também, né? Sim. Eu acho que assim, eu tava até conversando com as meninas antes, né? O mais difícil da minha profissão, que eu acho que todo mundo tem o seu lado difícil, eu demorei um tempo para chegar nessa conclusão, é que como é uma empresa de consultoria, todo o meu trabalho depende da execução de outra pessoa. De outra pessoa. Então, eu falo que eu sou a conselheira, eu vou dar as diretrizes, os próximos passos, vou auxiliar. Mas se o médico não pegar e falar, eu vou fazer acontecer, não dá certo. Então, é como se dependesse... não, né? Depende 100% dele. Depende 100% dele. Então, acho que isso é uma coisa ruim de você ser um consultor. Porque se a pessoa não estiver de corpo e alma... Disposta a fazer aquilo realmente. Exato. Não acontece mesmo, né? Mas, em compensação, aqueles que fazem têm muito sucesso. Então, eu falo que é isso que me motiva. Eu acho que isso que é o bonito da profissão, que você vê as pessoas tendo sucesso, você realmente entender que o que você ensinou teve impacto positivo na vida daqueles médicos, né? Então, eu falo que a gente cria uma relação muito próxima. Então, eu tenho médicos no Brasil inteiro, eu tenho amigos no Brasil inteiro. Incrível. E isso é muito gostoso, porque realmente eu sinto que essas pessoas têm um carinho muito importante pelo meu trabalho, pela empresa, né? Então, isso que eu ia te perguntar, porque pode acontecer, né, dos médicos, porque depende 100% dele, ali, né, para executar, colocar em prática, mas eu acho que mais de 90% sempre dá certo, né? Sim, porque se eles te procuram, é porque eles precisam realmente. Eu falo que hoje em dia, graças a Deus, eles têm buscado cada vez mais... estão precavidos. Então, assim, tem vindo cada vez mais médicos antes de finalizar a residência, médicos que ainda não abriram a clínica procurando essa ajuda, estou pensando em abrir e aí gosta de planejar. Então, isso dá muito certo, né? E, assim, sim, a gente tem muitos business cases de sucesso. Eu falo que é muito gostoso e é um orgulho enorme pra mim poder falar que eu tenho tantas pessoas bem-sucedidas que teve uma pontadinha ali de um incentivo meu, de um conhecimento que eu consegui transmitir. Incrível, que incrível. E o que te motiva na sua carreira? O que mais te motiva? A todos os dias acordar e lá, não, eu quero hoje fazer meu trabalho melhor do que eu fiz ontem. Eu acho que essa questão de ver o outro feliz, então eu vi o quanto que o mercado era escasso do ponto de vista de outras empresas que fazem isso. Então, muitas empresas fazem uma parte desse trabalho e o que a gente tentou colocar na empresa é uma empresa sólida que consegue entregar todos esses pontos para o médico. O que me motiva é saber que eles estão tendo o sucesso que eles vieram buscar. O que me motiva também, Ju, é o fato de a gente estar mudando um conceito de medicina no Brasil. Então, eu vou dar um exemplo. Meus pais, eles sempre foram pessoas que iam em médicos de convênio, né? Então, aqueles médicos que atendem super atrasados, normalmente. Você fica lá horas. Exato. É 10 horas a sua consulta, meio-dia está sendo atendido. Exato. E assim,
atendido em 15 minutos, joga um remédio lá, o paciente volta. E os médicos que estão formando agora mais recentes, eles estão buscando um conceito mais humano da medicina. Então, eles estão saindo desse padrão de atendimento em 15 minutos. Sim. E eu sinto que os médicos que estão com essa visibilidade estão criando uma medicina muito mais humana, muito mais completa. Então, eu vejo que a minha missão é isso, é fazer com que eles tenham esse sucesso, mas que a gente, enquanto paciente, consiga ter médicos cada vez mais capacitados do ponto de vista global. Sim. Porque capacitados como médicos, eles são bem formados. Eles são bem formados, sim. Mas eles mesmo. entenderem sobre neuromarketing, eles entenderem sobre a experiência do paciente, entenderem sobre esse olhar universal do paciente que se perdeu ao longo dos anos, que antigamente era assim, e aí nas últimas décadas ele se perdeu porque precisava atender volume, agora voltou o tal do slow medicine, né, que a gente chama. Então, é a medicina devagar, é a medicina que você chama pelo nome, que você se envolve. Então, eu acho que é isso que me move, sabe? Exatamente, Carol. E eu tenho percebido isso também, essa diferença. E é algo que te conforta também, né? Porque se você procura um médico, é porque você normalmente está precisando ali de ajuda, né? Em alguma área do seu corpo, da sua saúde. E você ter esse atendimento do médico humanizado, dele chegar, te chamar pelo nome, conversar com você, apertar lembrar a sua da sua história, né? Exatamente. Quando você tem uma rotina de retornar a esse médico, e o médico realmente sabe quem é você. Você não é mais um. Não é mais então, um. eu acho que isso tem me deixado muito feliz. Dei o exemplo dos meus pais, porque agora eles estão consumindo a medicina particular, porque eles entenderam que o atendimento que o médico no particular consegue dar é totalmente diferente do que o médico do convênio consegue. E não porque o médico do convênio é ruim, mas é porque o sistema colocou aquela forma de trabalho. Sim. Então, é como você disse, é o volume, né? Precisa atender por volume, né? Então, eu falo que agora, vendo o que os meus pais, agora na terceira idade, vamos dizer assim, estão conseguindo ter médicos cada vez mais humanos, cada vez mais com esse conceito, me deixa muito feliz, porque eu sei que a minha família, as próximas gerações vão consumir medicina de melhor qualidade do ponto de vista geral, sabe? Então, não só o médico formado, que sabe anatomia, que sabe aquela doença. Não, aquele médico está preocupado com tudo. Preocupado com tudo. Então, no geral mesmo. Não, e é muito interessante, porque é tanto para o paciente quanto para o acompanhante, né? Para o familiar que está ali acompanhando tudo aquilo, receber esse carinho, receber essa atenção do médico é muito, muito especial, muito incrível mesmo. E, Carol, qual foi a sua maior realização profissional? A que você mais se orgulha? Então, eu falo assim, eu recentemente, há uma semana, realizei o meu maior sonho dentro da minha carreira profissional. Conta pra gente. Quando eu comecei, né, então há 3 anos, quando eu comecei a R+, que é a minha empresa, eu era sozinha. E o meu maior sonho era fazer com que as secretárias dos médicos tivessem um bom treinamento. Porque a secretária, ela é a porta de entrada, ela é essencial nesse acolhimento desse paciente, nessa percepção de dor, de necessidade. E elas são exigidas ao extremo, então eu via isso quando os médicos me procuravam. Só que não existe faculdade de secretária médica, né? Não existe essa formação. Então, muitas vezes ela caiu ali de paraquedas, porque ela precisava daquele emprego, e ela foi ficando, ela foi se auto-aprimorando, porque ela não teve nenhuma orientação. Exatamente. E ter que, na necessidade, né? Exato. Você ter que procurar se aprimorar, entender sobre o assunto, porque é realmente isso, é ela entender a dor do paciente, ela entender a necessidade do paciente e, claro, atender ali da melhor forma possível, porque ela é o cartão de visita ali, né? Exato. Então, o meu sonho, quando eu comecei, eu falei, meu Deus, imagina se um dia eu conseguir treinar as secretárias para dar esse atendimento que hoje eu treino médico. Então, eu treino médico para que ele tenha uma carreira sólida. Mas a secretária, não é todo mundo que tem esse acesso, não é todo mundo que consegue fazer. E aí, esse sonho ficou na minha cabeça por esses 3 anos. E aí, agora, dia 30 de setembro, que é o dia da secretária, a gente realizou o primeiro curso presencial exclusivo para secretárias médicas do Brasil. Incrível! E foi, assim, a melhor experiência profissional da minha vida até agora, porque eu senti o quanto que elas estavam gratas de estarem ali, de terem a oportunidade de sede de conhecimento, porque elas querem ser melhores, mas elas nunca tiveram esse acesso. Essa oportunidade, né? Então, os médicos, a maioria dali, foram os médicos que proporcionaram essa oportunidade para elas. Então, a gente fez um evento de alto nível para que elas se sentissem especiais e para que a gente pudesse mudar a forma de receber esse paciente. Então, essa foi realmente a minha maior realização profissional. Eu falo que agora virão os próximos, a gente já tem plano de outros cursos. Foi só dar o start, né?
E assim, ver a procura, então assim, a gente entrou em sold out 3 semanas antes da data do curso. Então, assim, vendemos tudo muito rápido. Porque é uma necessidade mesmo. De todos os médicos, eles precisam de ajuda para a gestão da sua equipe, que é ali um dos pilares da empresa, né? Então, exatamente, porque não adianta só ele estar ali preparado. Ele precisa de uma equipe preparada com o mesmo conceito, com a mesma visão que ele tem. Exatamente. E que você está passando para ele, né? Exatamente. Então, assim, pro médico foi incrível, porque os feedbacks que a gente teve até agora foram: meu Deus, a minha secretária voltou com muito sede de fazer diferente, com muita vontade de atender os pacientes da melhor forma possível. E para elas, uma gratidão, um reconhecimento, as palavras que elas utilizaram para falar o que foi o curso, para mim foi a maior realização profissional mesmo, porque eu cumpri a minha missão, que é fazer realmente uma gestão eficiente de todas as áreas ali do universo médico. Que incrível, você falando, né, sobre a sua vida profissional, mas agora a gente também quer saber um pouquinho sobre a sua vida pessoal. O que você mais ama recordar no âmbito pessoal? Você diz uma realização do passado? Eu falo que um dos dias mais felizes da minha vida foi quando eu realmente consegui a bolsa para poder fazer a faculdade fora do Brasil. Então, isso provou que todo o meu esforço valeu a pena. Então, foi uma grande conquista. Então, eu fui uma das últimas 50 brasileiras aprovadas para fazer a faculdade fora do Brasil pelo Ciências Sem Fronteiras. Incrível! Que realmente foi um programa incrível do Brasil, né? Para mandar estudantes de alto nível para fazer faculdade fora. Então, nossa, e é um orgulho muito grande, né? Tanto para você e para sua família, com certeza. Sim, então foi uma experiência incrível. Provei muito sobre a minha autocapacidade, além de ter passado no programa, ter conseguido concluir a faculdade fora do Brasil. Isso para mim era algo inatingível, inimaginável, você realmente fazer faculdade fora. E foi possível, então voltar com o título de fora teve muito peso. E eu acho que esse é um marco assim na minha vida pessoal, do ponto de vista de crescimento, amadurecimento, responsabilidades, né? Então, uma menina de 19 anos e morar sozinha num país novo, fazer a faculdade em outra língua, então realmente... Ficar lá por anos, né? Sozinha, tendo que passar por... Com certeza você passou por muitos desafios, com certeza, né, sozinha. E esses desafios também te fizeram amadurecer, crescer. Sim, então esse é um marco realmente. Agrega muito, né? Que incrível. E essa é uma coisa que eu falo que se eu pudesse dar um conselho para qualquer pessoa, tenha a experiência de morar fora do Brasil uma vez na vida. Sim. Porque realmente é grandioso, assim, o quanto você amadurece e você cresce de ter uma experiência cultural diferente da nossa. Exatamente. E você já não é a primeira pessoa que fala sobre isso. Então fica aí essa dica para você que está acompanhando o nosso podcast Vidas Liderança Feminina, que já está chegando aí no seu final. Passa muito rápido, né? Sim. Ainda mais quando a história é envolvente, ela é cativante. Você quer saber mais sobre a vida da Ana Carolina? E agora, Carol, a gente vai fazer um ping-pong. Vou fazer umas perguntinhas aqui para você responder. Pode responder em frase ou em palavras também, tá bom? Uma pessoa que é referência pra você. Essa pessoa já faleceu, não tive a oportunidade de conhecer, mas a pessoa que mais me inspira é o Leonardo da Vinci. Ele foi uma pessoa incrível que deixou um legado para nós em todas as áreas. Então, engenharia, medicina, música, arte, cultura, tudo. Então, ele é uma pessoa que me inspira. Olha só, primeira pessoa que hoje no nosso podcast que fala sobre Leonardo da Vinci. Muito legal. Um sonho ainda não alcançado. Meu sonho é ser mãe. Então, eu falo que eu tracei a minha vida muito pensando também na possibilidade de ter uma família sólida. Então, assim, no mínimo mãe de 2. Eu brinco que eu quero ser mãe de muitos filhos, mas no mínimo 2. No mínimo 2. Ai, que incrível. Uma experiência que você recomenda para todo mundo. O intercâmbio. O intercâmbio. Muito bom. O melhor lugar para comer no mundo? Ou pode ser uma comida também, assim, que é muito especial para você? Eu tenho muitas comidas especiais, mas eu tive uma recente experiência de lugar. Então, eu fui pra Grécia no mês passado. E a comida grega é uma comida apaixonante. E a gente não tem tanto costume de comer no Brasil. Então, uma comida ou um lugar, a Grécia. Ai, que incrível. Não posso viver sem... Olha, eu posso viver sem, mas assim, me faz muito feliz o mar. Então, assim, estar na praia me faz muito feliz. E se eu pudesse viver na praia, eu viveria. Então,
Então, ai, que gostoso. E parece que renova, né? Sim, eu falo que o sol é o que me motiva. Então, quando tá sol, eu tô feliz. Quando eu vejo o mar, eu tô feliz. Então, pra mim, sem ir ver o mar, seria uma vida triste. Olha só. E principalmente agora, pra gente encerrar o nosso ping-pong, uma mulher que te inspira muito. Eu pensei em muitas mulheres, mas eu gosto de pessoas que fizeram história de uma forma diferente do óbvio, né? Então eu diria que uma mulher que me inspira é Michelle Obama. Michelle Obama. Muito incrível. A nossa última convidada também. Ela disse, que legal. Michelle Obama é uma mulher que inspira pela história que ela veio. Exato. Né? Aonde ela chegou. Aonde ela chegou, toda a trajetória dela. Exato. É realmente inspiradora mesmo. Carol, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Foi um bate-papo muito gostoso. Você tem uma história linda de vida e com certeza inspira outras mulheres também. Nessa questão de correr atrás mesmo dos seus objetivos, de ir a fundo no que você gosta de fazer, né? E fazer com muito amor, que dá pra ver nos seus olhos que você ama trabalhar com isso. Eu realmente tenho essa paixão. Obrigada a vocês pelo convite e poder contar um pouquinho da minha história de forma... desse bate-papo mesmo, né? Que gostoso. Ana Carolina aqui no nosso podcast Vidas, Liderança Feminina. E você pode acompanhar a história da Ana e também de outras mulheres no nosso caderno Vidas, da edição 278 da Top View, no app, no impresso e também no portal topview.com.br. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau!